Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Câmara de Vencedores. Hoje, um convidado muito especial. Nós estamos no meio desse turbilhão, desse furacão político, e a gente trouxe um especialista para conversar com a gente. Estou falando de Dr. Wellington Valente, advogado, professor. Esse cara está parindo advogados através desse ensino, do conhecimento, da transmissão da sua experiência. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer enorme recebê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu, Demerval, e assim, agradeço as suas palavras iniciais a meu respeito, e assim, uma das coisas para mim que são os referenciais e o diferencial no exercício dessa atividade profissional de advogado, que já estou nela há exatamente 30 anos, né? São as grandes oportunidades de crescimento pessoal e profissional que eu venho tendo ao longo desse período que eu estou aqui em Parauapebas, né? São grandes oportunidades. Parauapebas eu considero como um grande celeiro de oportunidades para quem tem realmente a disposição para trabalhar, para inovar, para crescer e para fazer a diferença. Olha como é interessante a gente bater um papo, ter essa conversa livre, tranquila, fluida. Sim. Você falando, nós estamos falando aqui com um camarada, né, que, como eu fiz a apresentação aqui, Sim. Produzindo novos juristas, produzindo homens e mulheres do direito, e você vem falar nessa humildade, doutor, de estar aprendendo a cada dia. Isso é fabuloso e isso é, de certa forma, que até uma lição para todo mundo, que na realidade não se completa nunca essa medida do conhecimento, né, doutor? É verdade. Olha, uma das coisas muito interessantes a respeito do conhecimento é o seguinte, que quanto mais você adquire, mais espaço você cria para adquirir novos conhecimentos. A tal plasticidade do cérebro. A plasticidade do cérebro. Nós, como já dizia os poetas, né, nós não usamos sequer 10% da nossa capacidade mental ainda, né? Então, se eu ainda não uso nem 10%, eu tenho aí no mínimo 90% de espaço da minha capacidade mental para aprender. E se eu não me der esse direito de todo dia, ao final do dia, eu ter aprendido alguma coisa nova, alguma lição, algum ensinamento, alguma forma de atuar, de trabalhar, para construir as alternativas que eu preciso no meu dia a dia, não vale a pena. Não vale a pena. É muito espaço nesse HD para ser preenchido, né? Bastante. Não tem limite. Assim, se a gente fizer uma comparação com esse HD físico que a gente trabalha, né? Uhum. Ele tem sempre um limite. Exatamente. 1 tera, 2 teras, 3 teras, seja lá. Mas na nossa capacidade mental, na nossa capacidade de aprendizado, na nossa capacidade de inovar e de criar e de crescer, não tem limite. Coisa boa. Doutor, você citou muito en passant aí essa história de Parauapebas, cidade de oportunidades para quem deseja, para quem quer, para quem está disposto. Eu vou entrar um pouquinho nisso. Sim. Qual é a época da sua chegada? Como era? Como foi? Como é? Quais as mudanças que o senhor se tornou testemunha ocular nesta cidade de tantas oportunidades para tanta gente? Demerval, eu cheguei em Parauapebas em 1998. Caramba! Eu vim aqui a convite da então prefeita Bel Mesquita, né? Na época era Bel Salmem, ainda não era a Bel Mesquita que nós conhecemos hoje, né? A partir de uma reunião que nós tivemos de trabalho, eu trabalhava na cidade de Itabira, eu era consultor jurídico do gabinete do então prefeito lá em Itabira, Dr. Jackson, e eu coordenava um grupo de relações institucionais com a Vale. Itabira é o berço da Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce, né? Uhum. Que posteriormente, em 1997, foi privatizada e tornou-se Vale S.A. E eu coordenei o processo de transição do relacionamento do município com a Vale dentro deste processo de transição de empresa pública, né, de companhia pública para empresa privada, né? E com isso, numa reunião que eu participei com ela no Rio de Janeiro, conversei a respeito de algumas coisas que a gente estava fazendo lá em Itabira, e ela me convidou para vir aqui fazer uma palestra para alguns secretários que estavam envolvidos diretamente nesse trabalho de relacionamento com a Vale. E aqui eu vim, cheguei aqui no período, a primeira vez que eu vim foi no período de eleições em 98, né, eleições
para deputado estadual, federal e nível nacional. Foi inclusive o ano que o doutor Faisal foi eleito deputado estadual. E aí, a partir desta palestra, foram 3 dias, ao fim, ela me convidou, naquele momento lá, para assumir a Procuradoria-Geral do município. Como eu disse ainda agora há pouco, meus olhos brilharam com a grande oportunidade profissional da minha vida. E olha que era uma cidade sendo desbravada. Sim. Começando, né, doutor? E vocês tudo novinho, imagina. Você tinha quantos anos na época, você lembra? Em 98, eu tinha, quer ver, hoje eu vou fazer 60. Caramba, doutor. Você tá bem, hein? Você tá bem. Depois você me passa essa dica aí desse creme. Esse ano eu me torno sexagenário, né? Em outubro. Então eu tinha, assim, 98 pra cá, 26, eu tinha 44 anos. Caramba, hein? Não, 34. 34 anos. 34 anos. Garoto. 34 anos. E eu tinha 5 anos de formado. Olha isso. Né? E já no meio do furacão, né? Já. A primeira eleição que eu trabalhei foi em 1996. Como advogado foi em 1996, lá em Itabira. E aí, assim, eu vi a grande oportunidade. E não pensei... Não, na verdade eu pensei, porque eu coloquei 3 condições, assim... Aí ela falou, só isso? Olha só, hein? Aí eu falei, então tá bom, tá firmado. E aí vim. Assumi a procuradoria num município de 53 mil habitantes à época. Olha isso, gente. Né? Uma cidade sendo construída, né? Uma cidade em que toda a infraestrutura estava por ser feita. Mas quando eu digo infraestrutura, não é só infraestrutura urbana. Sim. Era infraestrutura urbana, social, né? Acadêmica, todo um processo de construção. Não tínhamos professores capacitados, não tínhamos mão de obra dentro da estrutura da prefeitura. Fizemos toda a parte de estruturação administrativa do município, né? Toda a legislação de pessoal, que inclusive vigora até hoje, ela... Entrando, doutor, nessa história da educação, por exemplo, né? Dia desse nós conversamos com o doutor Irenilde aqui, doutor Irenilde Barata, sua colega, e ela estava contando disso também, e ela disse que a própria Bel, professora, arregaçou as mangas como prefeita, ia para dentro, ajudava, era distribuindo comida, era ensinando nas salas de aula, era reunindo com as mulheres, porque naquele tempo estava se fazendo essa construção do tecido social. E eu vejo, o senhor falando isso aqui, eu consigo ver essa ebulição daquele momento, doutor. Foi um momento fantástico na minha vida. Caramba. Que grande aprendizado. Eu assim, aproveito esse momento aqui para externar todo o meu sentimento de gratidão que eu tenho pela Bel, pela pessoa humana que ela é e por ela ter acreditado em mim naquele momento. E foi uma coisa muito interessante, Demerval, porque durante essa conversa que nós dois tivemos, em particular, no gabinete dela, numa noite de quinta-feira, em 1998, eu disse para ela assim, mas espera lá. Depois que eu aceitei. Mas espera lá. Por que você está me convidando para ser seu procurador-geral? Esse cara é o representante jurídico do município. De altíssima confiança, né? É assim, você não me conhece, não sabe quem eu sou? Ela falou assim, eu não tô comprando sua confiança, não. Olha isso. Eu estou comprando a sua capacidade profissional. A confiança, você vai ter que fazer por onde eu acreditar nela e confiar nela. Caçamba, olha isso. Aí mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Aí você tem que dar um jeito de ser realmente uma pessoa de confiança. É um crédito espetacular. É um cheque em branco, né, na verdade, né? Essa expressão, que hoje em dia nem usa cheque, né? Mas assim, e com isso, eu cheguei aqui, eu costumava dizer para a turma que trabalhava comigo, do secretário e tudo, que eu cheguei aqui, eu era um ilustre desconhecido. Olha isso. Eu não conhecia ninguém na cidade. Né? E aí, assim, tudo por fazer. Era desconhecido de ambas as partes. Ninguém lhe conhecia, você não conhecia ninguém. E foi muito interessante, assim, esse trabalho de construção, porque uma das coisas que eu pedi a ela, dentro das condições, foi que eu iria montar a minha equipe e eu não
responderia a outra pessoa que não fosse ela. Nem vereador, nem secretário, nem vice-prefeito. Na época era o Milton Martins, o vice-prefeito. A minha ligação era com ela. A diretriz quem me dava era ela. Por quê? Porque ela controlava, ela centralizava nela a gestão, né? E isso foi fundamental naquele momento, porque nós tivemos que tomar decisões para construir uma cidade gostosa de se viver, que era o lema que nós trabalhávamos com ele, né? E a partir disso foram adotadas diversas providências do ponto de vista de estruturação técnica e política e administrativa do município, que permite hoje Paraopeba ser a potência que ela é. E falar, permitir ser a potência que é, aquele modelo Bel Mesquita segue até hoje. Sim. Porque diz, né, reza a lenda, né, porque eu sou novinho, né, tenho só 17 anos de Paraopebas, mas reza a lenda que a Bel, ela jogava nas 4 linhas. Sim. Era uma mulher que fazia eventos, trazia as bandas nacionais para alegrar aquele povo que estava desbravando essa cidade, precisava de festa. Era a mulher que ia para a cozinha fazer comida e distribuir para quem precisava. Era a mulher que fazia reunião com as mulheres da Rua do Meio, né, para inseri-las no mercado de trabalho, treiná-las para uma vida social diferenciada. E era a mulher que comandava o município com destreza, psicóloga que era, né? Sim. Conseguia ler as mentes desta cidade de uma maneira impressionante, e tudo segue esse manual Bel Mesquita até hoje. Sim. A cidade se desenvolve dentro desse quadrilátero da administração, da política, do social e do movimento festivo para transformar numa cidade até hoje gostosa de se viver. É isso aí. A força da mulher na política ela é de fundamental importância. Sabe por quê, Demerval? Nós homens temos a força física. A mulher tem a força do amor, da inteligência, do carinho, do cuidado e da manutenção e preservação da família. Resolve tudo sem alterar a voz e sem usar os músculos. Usando a inteligência. Caramba! Né? Então, era esse o princípio básico que nós trabalhávamos naquela época. Nós tínhamos um programa chamava Força Cidadã, que uma vez por mês nós nos deslocávamos para bairros. E quando eu digo nós, éramos nós mesmos. Todo mundo, todos os secretários, assessores, todo mundo, procuradoria, a equipe de advogados que trabalhava comigo, nós íamos para lá, servíamos sopa. E quem é que fazia a sopa? Eram as merendeiras, era a Bel, era a turma. E aí a equipe dava o atendimento, porque nós tínhamos uma coisa aqui muito interessante, a ausência de documento das pessoas. As pessoas não eram cidadãos. Olha não só, tinham documento. Todo mundo era indigente. Aí nós tínhamos um convênio com o cartório, e nesses mutirão de cidadania, nós fazíamos trabalho de regularização da documentação. Pessoas que não tinham documentos e eram maiores de 18 anos, ou de 12 anos, nós entrávamos com as ações e tínhamos uma parceria fantástica com o Poder Judiciário naquela época, para que esses processos, eles tinham um andamento muito fluido, que não agarrava, não travava, né? E construindo uma cidade. E assim, eu aprendi muita coisa nesse processo. Uma delas é, assim, trabalhar dentro de mim o sentimento de pertinência. Não é a cidade que me pertence, eu é que pertenço a ela. Perfeito. Essa é a grande diferença do bom gestor. Não é a cidade que me pertence, eu é que pertenço a ela. E por ela eu vou fazer aquilo que eu puder para que ela seja realmente uma cidade gostosa de se viver. E esse trabalho, realmente você tem razão, esse manual de procedimentos, ele perdura porque ele tem uma capacidade de ser eficiente e eficaz. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa é eficiente, mas não é eficaz. Às vezes o projeto é eficiente, mas não é eficaz. Né? Porque não atinge o objetivo a que se propõe. E às vezes, dentro desse objetivo que se propõe, não é só para o faminto da comida, não é só para o cara que não tem documento fornecer o documento, não é só para o cara que precisa do emprego dar o emprego. Não, é a pessoa saber
que está se olhando para o ser humano. Isso. Para as suas necessidades que vão além disso. Para os sentimentos envolvidos que vem daí, essa coisa de você pertencer a um lugar, gostar, defender esse lugar se preciso for, né, doutor? Porque é muito interessante, dentro desse projeto que existia, Força Cidadã, qual era o objetivo? Capacitar as pessoas. Eles recebiam uma bolsa mensal, mas para eles receberem a bolsa, eles tinham que participar dos cursos de formação. Você já estava inventando tudo que o governo federal tenta fazer hoje. Sim. Naquele tempo já tinha um laboratório aqui. Já, Paraupebas foi um grande laboratório. Caramba. Porque nós formamos mão de obra. Hoje eu encontro com pessoas que trabalharam dentro desse projeto, porque como é que era? Por exemplo, os menores aprendizes, eles eram incluídos na Força Cidadã e eram deslocados para as secretarias para atuar como auxiliares, como secretárias, como auxiliares das secretarias e aprenderam. Hoje eu encontro com pessoas que estão na sociedade até hoje, trabalhando, que foram formados pela essa Força Cidadã. Doutor, o senhor acha, como homem do direito, e que lutava naquele momento para que houvesse as regularizações necessárias, para que todo mundo de fato se tornasse cidadão a partir da sua carteira de identidade, até ter um diploma, até ter uma CLT, mas você não acha que, de certa forma, doutor, aquela informalidade que criava toda esse amálgama da sociedade, que criava todo esse movimento bonito e que hoje se recorda isso com um ar de saudade, às vezes não falta isso também hoje? Hoje é uma luta para você ter um menor trabalhando, hoje é uma luta para você inserir um adolescente no mercado de trabalho, porque há muitas exigências, muita burocracia. Olha, veja bem, tem pessoas que são contra a burocracia, mas por quê? Porque não sabem fazer uso dela. O que é a burocracia? É a organização. Não é para impedir. Não é para impedir, é para organizar a forma de fazer. Perfeito. Por exemplo, os órgãos públicos podem trabalhar com uma ferramenta fantástica. Sabe qual é? Convênios com as instituições educacionais para oferecer estágio. Perfeito. E aí? Falta o quê? Aproveitar da burocracia, organizar e aplicar. Porque na ausência da burocracia também, tem muita gente que se aproveita disso. Na ausência da burocracia, a desordem impera. Perfeito. Então, o que naquela época se fez? Foi aproveitar da legislação, que era possível, né? E criar os programas. Para atender àquela sociedade que era... Hoje nós temos uma parcela significativa da sociedade carente, carente de um tanto de atendimentos, né? Mas naquela época, Demerval, era muito mais complicado. Uma cidade com aquele porte de 50 mil habitantes aproximadamente, mas nós tínhamos um trabalho social, que era na época a FASC, né? Fundação de Ação Social e Cultural. Por exemplo, na chegada do trem, nós tínhamos uma assistente social lá, 2 assistentes sociais, faziam a triagem de quem estava chegando na cidade. Olha isso. Faziam uma triagem, faziam uma verificação se tinham parentes aqui, se tinha onde ficar, se não tinha, sabe? E aí fazia todo o monitoramento, o acompanhamento. Era mais fácil? Era, porque era um contingente menor. Sim. Mas era um trabalho que surtia um efeito. Por quê? Porque a gente tinha um mapeamento das carências sociais. Por mínimo que fosse, mas se tinha. Perfeito. E isso moldou o comportamento da sociedade de Parauapebas, né? Quando se falou ainda agora há pouco, né, de que nós tínhamos programas que visavam atender a sociedade, não só das suas necessidades materiais, mas também de lazer, né? Nós não tínhamos lazer aqui, não tínhamos opções, né? Então precisava ter alguma coisa para atender aquela população. Quem tinha que fazer era quem estava realmente construindo a cidade. Construindo a cidade, construindo essa cidade. Então, isso fez um diferencial significativo na vida de muitas pessoas. Norteou tudo. Tudo que se tem hoje, né? Norteou tudo. Doutor, já nós vamos falar desse furacão político que nós estamos vivendo anos e anos depois de você ter começado essa atividade dentro dessa coisa maravilhosa, dinâmica, sensacional,
que todos nós precisamos e que todos nós estamos inseridos, que é a política, seja ela partidária, seja ela ideológica, seja ela para resolver as nossas questões sociais, as nossas demandas públicas. Já já nós vamos entrar nisso, porque nós estamos vivendo tudo isso neste exato momento, com muitas diferenças daquele princípio também. Diferenças que são importantíssimas para a gente colocar daqui a pouco para quem está nos assistindo e saber como é que vai ser esse calendário desse 2024. Sim. Mas aí vamos entrar ainda aqui um pouquinho na sua história. Doutor, aí você vira, além de advogado, professor, né? E é um lugar onde você levita, você flutua. Eu sinto que você gosta disso. Gosto. E a turma gosta de você, doutor. Que eu tenho de exemplos aí de amigos, de gente que fala da maneira como você faz da sala de aula um tribunal, né? Como é que é isso, doutor? Olha, assim, a minha história com a sala de aula tá ligada com Parauapebas. É mesmo, né? Por quê? Demerval, pensa bem. Década de 2000, ano de 2000, 2001, 2002, não tinha nenhum curso superior aqui. Verdade. Nenhum. Bem aí, né, doutor? Bem ali. 22 anos atrás. Uhum. Aí sabe o que a Bel faz? Uhum. Ela vai até a Universidade Federal do Estado do Pará, propõe a celebração de um convênio de cooperação técnica para trazer um polo educacional da Universidade Federal do Pará para cá, ofertando 3 cursos tecnólogos e 2 cursos de nível superior, que era Direito e Administração. E tecnólogo em Gestão Pública, Turismo, né? E aí eu fui convidado a ser professor no curso de Tecnólogo em Gestão Pública e Turismo. Olha isso. Foi a minha primeira experiência com sala de aula, em nível superior, logo de cara. Né? E foi fantástico, assim... Pegou você de primeira. De primeira. Aí a paixão, a primeira aula. Né? Não é nem a primeira vista, é a primeira aula. E, na sequência também, a Polícia Militar, na época, o 23º Batalhão aqui de Parauapebas, era comandado pelo então Major Marcos Weisman, que Deus o tenha, que já foi para o andar superior, um grande amigo que eu tive, inovou também com o apoio do município e trouxe para cá um curso de formação de cabos da Polícia Militar. Eram 120 alunos, soldados que estavam fazendo o curso para formação de cabos. E aí eu fui convidado a lecionar para eles também a matéria de Direito Constitucional. E foi fantástico também, assim, essa coisa da hierarquia, né? Ela é muito interessante, né? Do respeito. Sim. Né? E eu lá, um professor, um advogado, na frente de 120 policiais militares. Quando eu entrava em sala de aula, eu levantava e batia um continência, né? Caramba. Então, aqui você fica assim, caramba, minha responsabilidade aqui é muito maior do que eu posso imaginar, né? E hoje eu já sou professor universitário na época Metropolitana, depois Pitágoras, hoje Faculdade Anhanguera, desde 2018. Já teve umas formações, não já, doutor? Já tiveram 3, né? Três turmas formadas, né? A primeira foi em 2021. E assim, um dado interessantíssimo, Demerval. Os nossos alunos aqui de Parauapebas, do curso de Direito presencial da hoje Faculdade Anhanguera, nós temos o maior índice de aprovação do estado do Pará na prova da OAB. Olha isso. Nós já temos mais de 80 advogados com aprovação na OAB, alunos nossos. Não é para qualquer um, não. É uma responsabilidade de formar pessoas. E nós não estamos falando de qualquer disciplina, né? Nós estamos falando de quem vai defender cidadãos nas suas demandas do direito, que são muito sublimes, muito sensíveis. Sim. Né? Sim. Seja criminal, seja trabalhista, seja de família, seja o que for, né? Vai estar se lidando ali com experiências que geralmente são muito traumáticas, seja ela qual for. Demerval, eu costumo dizer uma coisa assim, eu tenho uma filha médica, né? Ginecologista e obstetra. E tem uma outra que é advogada, né?
E eu costumo dizer o seguinte, a profissão de médico e de advogado tem uma ligação muito forte no seguinte contexto. Nós lidamos diretamente com o bem mais precioso do ser humano, a vida. Perfeito. O médico, para que nós possamos nos manter saudáveis e com a nossa constituição física boa, com a nossa constituição mental boa, né? O médico tem um papel importantíssimo nisso. E o advogado cuida da vida das pessoas. Porque isso é chamado quando o problema já existe. Já existe. Já está instalado. Normalmente é. Agora, hoje, esse conceito, esse pensamento, ele tem passado por algumas mudanças significativas. A preventivo, então. Isso. Já há um trabalho preventivo. Eu mesmo trabalho com algumas empresas e alguns profissionais em que nós fazemos o trabalho preventivo. Olha isso. E é muito interessante, já trazendo para esse outro tema que nós vamos abordar hoje, que é as eleições, dentro desse processo eleitoral, eu já tenho alguns pré-candidatos em que nós estamos trabalhando de forma preventiva. Hoje mesmo pela manhã eu já conversei com 2 que orientando dentro desse processo que está em curso para evitar problemas. Então, aí é que entra a participação do advogado dentro desse trabalho de preservação da qualidade de vida do ser humano. Perfeito. E é muito interessante a sala de aula porque ela nos dá, para o professor, ela nos dá a oportunidade de interação. E outra coisa, sabe, um dos maiores, se não, talvez o maior motivo, não é o maior, mas assim, um dos motivos mais importantes para mim estar em sala de aula é o fato de que eu, para estar em sala de aula, todo dia eu tenho que aprender. De novo, a gente vem para neuroplasticidade, né, doutor? Porque hoje o acesso às informações, ele é veloz. Automático. Automático, veloz, dinâmico e imparável. No tempo e a tempo. Já nós vamos falar disso na questão eleitoral. Sim. Mas antes eu deixo entrar no outro particular aqui, doutor. O senhor falou das suas filhas e tal. O senhor tem algumas paixões, né, doutor? E uma delas é moto. Sim. Né? Rapaz, não parece, né? A gente olha para o doutor Wellington, a gente olha para o doutor Wellington, o homem do tribunal. A gente olha para o doutor Wellington, um homem do quadro negro, um professor. A gente olha para o doutor Wellington, procurador municipal, que chegou aqui com 34 anos. É um cara que gosta de aventura, doutor. Gosto. É mesmo? Gosto. Eu estou vivo. Tá, né? Eu estou vivo. Moto, para mim, é uma coisa assim... Eu gosto de moto na estrada, mas eu gosto também de moto na trilha. Pois é, eu acompanho, eu vejo. Meu filho, eu tenho um filho também que é apaixonado com trilha, né? E sempre que a gente tem oportunidade a gente faz. E o mais interessante, se você chegar na minha casa, eu tenho lá na minha casa uma oficina, onde eu conserto minhas motos, eu mexo com minhas motos junto com meu filho. E assim, a trilha, a moto, domingo, por exemplo, agora domingo eu estava em casa, lá em Minas, né? Aí olhei pra minha moto assim, tava sozinho, minha mulher tinha ido pra igreja, eu tava sozinho em casa. Eu lembrei que lá próximo tem uma sorveteria que faz um picolé delicioso. Eu falei, vou lá comprar uns picolé pra nós. Mas eu vou de moto. Sabe, quando bateu aquela saudade de montar na moto e dar uma esticada. Aí fui pra autoestrada, peguei a pista, andei assim uns 40 minutos. Aquelas pistas de Minas maravilhosas. Eu visitei Dr. Wellington lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, aliás, que lugar delicioso. Sim. Fomos umas 2, 3 vezes lá. Sim. Né? E Dr. Wellington é esse camarada que sabe receber a gente muito bem. Obrigado, viu, doutor? As ordens. E BH, que clima bom, né? Que lugar maravilhoso. E eu diria até, né, para quem tem toda essa experiência mineira, seja gastronômica, nós fomos no mercado lá, no Mercado Central. Mercado Central. Que trem maravilhoso. Para quem tem tudo aquilo e ainda assim gostar do interiorzão do Pará, uma cidade como Paraupebas, que o senhor ajudou a escrever essa história, a construir essa história. Eu acho isso maravilhoso, doutor, porque você poderia estar nessa zona de conforto de Minas Gerais, né, tranquilamente, mas ainda assim
você dedica parte da sua vida a ajudar a construir essa cidade? Demerval, esse como eu te disse ainda agora há pouco, é o sentimento de pertinência. Aqui em Parauapebas, eu tenho grandes oportunidades pessoais e profissionais. Eu tenho aquilo que me liga com a cidade, né? O meu trabalho, a minha atividade religiosa, eu componho a parte diretiva de uma instituição religiosa, onde eu também tenho a oportunidade de trabalhar dentro de mim as grandes oportunidades de evolução pessoal e espiritual, né? E o grande segredo é encontrar boas maneiras de conciliar, né? De conciliar. Então, e aqui eu tenho as grandes oportunidades profissionais. É como eu disse, Parauapebas é um celeiro de oportunidades. Aonde eu estiver, eu falo bem de Parauapebas. Por quê? Porque eu só tenho o que falar e falar bem. Perfeito, doutor. Por isso, porque aqui é uma cidade que me acolheu. Esse povo me acolhe todo dia. Doutor, vamos entrar, inclusive, pegando essa porta que você está abrindo aqui para a gente falar desse assunto, que é o cerne dessa nossa conversa hoje. Legislação eleitoral, na qual o senhor se especializou, seja por questões do direito, seja por vade-mecum, seja por experiência de vida, por já estar dentro do processo e, por experiência, ganhar ali muita robustez, né? Ganhar muita musculatura para ensinar, para transferir conhecimento, para orientar os seus clientes nesta área. Você usou uma palavra agora há pouco que é o preventivo para futuros candidatos. Nós estamos com uma campanha de 1 ano, que é pré-pré, depois vem a pré, depois vem a campanha propriamente dita. Sim. E aí os cabas podem botar os pés pelas mãos, com muito tempo aí para falar, com muito tempo para dialogar, com muito tempo para abraçar, com muito tempo para fazer campanha, o cara tem espaço, muito espaço para fazer besteira. Qual é esse preventivo, doutor? O que é que o senhor orienta? Vamos entrar por aqui. O que é que os candidatos não podem fazer, os pré-candidatos não podem fazer? O que é que podem para evitar problemas lá na frente? O cara de repente ganha, mas não assume. O processo eleitoral... só pegando um gancho aqui no que nós estávamos falando ainda agora há pouco, né? Quando estávamos falando da construção dessa cidade e falando de política, né? Eu aprendi uma coisa, uma das minhas especializações, que é em planejamento estratégico situacional. Carlos Matos, que foi ministro do Chile, né? Ministro do governo Allende, ministro da Fazenda, ele desenvolveu essa metodologia que é o planejamento estratégico situacional e o cerne do planejamento estratégico é um só. Política é a arte de tornar possível aquilo que parecia impossível. Olha isso, hein? Esse é o cerne da política. Perfeito. É a arte de tornar possível aquilo que parecia impossível. E nós, da hora que levantamos até a hora que dormimos, fazemos política. O tempo todo. O tempo todo. Né? E aí agora, trazer... Tá bom, e o que tem isso a ver com o processo eleitoral? Tudo. Né? Nós estamos dentro do chamado período da pré-campanha. O ator eleitoral, ele pega essa frase que o senhor usou, grandona, e transforma num negócio chamado esperança. Ele vende essa esperança de que aquilo que o cidadão acha que não vai chegar nunca, vai chegar um dia. Daquilo que o cidadão achava que era impossível, mas vai ser possível. E aí ele precisa saber fazer isso. Com certeza. É muito interessante essa sua colocação. Ela é muito interessante. Por quê? Se você observar o cenário político brasileiro, o nosso eleitor, isso é uma concepção minha, o nosso eleitor, ele não vota pelo que você já fez. Ele vota na expectativa daquilo que você se propõe a fazer. Tornar possível aquilo que parecia impossível. Exatamente. Perfeito. Então, essa é uma dinâmica que os candidatos e os pré-candidatos precisam internalizar nas campanhas. Sim. O eleitor não vota em partido. Vota na pessoa. O eleitor não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Isso é composição parlamentar. Isso é composição parlamentar e posturas partidárias. O eleitor olha para a cara do candidato e identifica-se com ele a partir do quê?
das expectativas que ele gera. Exatamente. Porque não interessa o que aquele candidato já fez na vida. Nós temos diversos exemplos. Sim. Diversos, né? A respeito dessa dinâmica, né? Vota na expectativa que é gerada. A partir do quê? De propostas. E neste momento da eleição 2024 que nós estamos vivenciando, o pré-candidato, ele pode diversas formas de dizer para esse eleitor, olha, eu estou na condição de pré-candidato e estou propondo estas políticas públicas em prol da sociedade. Essa não é nem o que ele não pode, o que o pré-candidato não pode, efetivamente, fazer propaganda extemporânea, pedir voto. Vamos pegar um pouquinho aqui, doutor. O que é a propaganda extemporânea? Propaganda extemporânea, por exemplo... Um adesivo, por exemplo, pode configurar? Pode configurar, né? Pode. Por exemplo, ele faz um adesivo na pré-campanha. E na campanha, ele utiliza aquele mesmo adesivo. Caracterizou uma propaganda extemporânea. Perfeito. Né? Tem situações que o Tribunal Superior Eleitoral tem um foco especializado nas propagandas. Por exemplo, nas chamadas propagandas proibidas. Outdoor. Sim. Aí, as pessoas, os pré-candidatos disparam a soltar outdoor com a figura deles e aquela coisa toda. É propaganda vedada. Está sujeito, se houver uma representação, sofrer uma penalização por meio de aplicação de multas. Sim. Por quê? Porque é propaganda vedada, né? Aí, esses dias mesmo, dentro desse trabalho preventivo, alguns pré-candidatos me procuraram falando, não, eu estou querendo fazer um outdoor. Eu falei assim, o que isso vai trazer de benefício para você? Você já parou para pensar? Ou você vai ser alvo de críticas e de comentários, ou até mesmo de uma possível representação lá na frente. Vale a pena? Qual é a penalidade? A multa. Que o valor mínimo é 5 mil. Ou seja, né? Vale a pena, nesse momento, mostrar a sua figura lá, parabenizando a cidade, por exemplo? Sim. O que isso vai te trazer de ganho político? Faça reuniões. Você pode fazer reuniões setorizadas, em ambientes fechados, custeadas pelo partido. É um trabalho de pré-campanha. Né? E que está liberado. Você pode ir para as mídias, para as redes sociais e dizer, olha, eu, Demerval, sou pré-candidato a vereador e dentro das políticas públicas que eu quero desenvolver está, por exemplo, trabalhar para o fortalecimento de uma cultura jovem no sentido de dar oportunidades de trabalho para os jovens por meio de ampliar a disponibilidade de vagas de estágio, trabalhar com a administração pública na criação de projetos de lei que incentivem a participação dos jovens nos estágios, e inserir a sociedade no mercado de trabalho por meio de capacitação. Entendeu? Então, assim, são alternativas que podem ser dadas e que não trazem nenhum prejuízo do ponto de vista da elegibilidade ou mesmo de sanções decorrentes de multas, né? Um parênteses, doutor. Nesse caso aí, o senhor ainda dá uma aula de marketing pro Caba, de graça. Também. Bônus. Entra um bônus ali, né, doutor? Entra um bônus aí. Exatamente. Doutor, já a gente vai pro segundo tópico que o senhor falou nesse quesito, mas eu tenho uma pergunta aqui sobre as propagandas online. Sim. A gente está falando aqui do adesivo, está falando do outdoor, né? Como está a legislação esse ano sobre anúncios online, pré-campanha e na campanha propriamente dita? Veja bem, na pré-campanha ninguém é candidato, ainda. Ou seja, não pode fazer propaganda, né? Pode. Ele pode. Entendi. Ele pode dizer, igual eu disse ainda agora há pouco, sim. Olha, eu sou o Demerval, trabalho com rádio há tantos anos, assim, e quero ser a sua voz no parlamento. No parlamento, quero defender as suas necessidades, perfeito, trabalhar em prol. A rede social permite fazer isso. A legislação permite fazer isso. Não pode pedir voto. Por quê? Porque você não é candidato. Tá. E tem um período. Tá. Esse ponto aqui, doutor, que eu quero entrar. Segure aí o raciocínio para você falar do período. O que é pedir voto? Porque
a gente pensa assim, que pedir voto é dizer eu quero o seu voto, mas às vezes tem ali formas de pedir voto disfarçada que pode configurar pedido de voto. As chamadas formas subliminares. Perfeito. Né? Pedido de voto subliminar. Como é que é isso? É muito interessante, porque o que é o pedir voto? Pedir voto é dizer assim, olha, eu sou o Demerval e sou pré-candidato, e nesta eleição de 2024, se você votar em mim, você vai estar garantindo a sua defesa no parlamento. O cara não disse assim, eu quero o seu voto, mas ele pediu. Pediu. Indiretamente, subliminarmente. Isso, entendeu? Então precisa ter cuidado. E a outra forma você está numa reunião com um grupo da sociedade, né? Uma associação de bairros, por exemplo, e dizer assim, olha, eu sou o Demerval, eu sou pré-candidato, e na eleição em outubro, vocês votem em mim, porque eu vou fazer isso. Você está pedindo voto diretamente. Já é direto. Já é direto. E aquele abraço que o caba dá no outro, assim, aquela chamada na chincha e diz assim, conto com seu apoio. É pedido também? Não. Não, né? Conta com seu apoio para quê? Né? Ah, tá, olha aí. Perfeito. Conta com seu apoio para quê? Nós temos que ter uma aula com o Dr. Wellington dentro dessas orientações que vão para muito além do jurídico. Veja bem, nós falamos ainda agora há pouco a respeito da burocracia, né? Só um parêntese aqui também, os meus alunos que assistirem o podcast, vão se lembrar na hora. Meus alunos, Demerval, no primeiro dia de aula comigo, deles é subtraído um direito. Qual? O direito de ver as coisas como eles viam. Caramba! Por quê? Porque o profissional do direito aprende a ver as coisas com outros olhos. Eu costumo fazer uma associação com aquele desenho dos Thundercats, que é a visão além do alcance. Perfeito. O olho de Tandera. Perfeitamente. Sabe? Então precisa passar a ver as coisas com outros olhos. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com respostas prontas. Esquece tudo que você aprendeu a ver daqui para trás. E tem uma nova visão. Uma nova realidade. Perfeito. Por quê? Porque para cada situação você constrói as alternativas de solução. A partir do quê? Do caso concreto. Sim. Aí tem 3 coisas que são proibidas a eles em sala de aula. Primeiro, dizer que a lei tem brecha. A lei não tem brecha. É mesmo, doutor? A lei não tem brecha. Até hoje, isso aqui é uma aula, eu tinha essa frase, né? Essa concepção, né? Essa frase pronta. As brechas da lei. A lei não tem brecha. A lei não tem palavra desnecessária, muito menos palavra morta. A lei... E a tal da interpretação? Aí é que entra. Isso não é brecha. É você saber interpretar para atender à sua necessidade. Por que isso? Porque quem que você acha que cria jurisprudência nos tribunais? Quem? As circunstâncias, os problemas, elas são criadas... Quem é que cria? Os juristas. Quem cria a jurisprudência é o advogado que inova na tese de interpretar a lei para o caso concreto, e o tribunal diz, rapaz, ele tem razão aqui, ó. Esta situação aqui, ela tem que ser interpretada dentro da lei neste contexto. Perfeito. A jurisprudência nasce a partir da provocação que o advogado faz, então a lei não tem brecha. A lei tem formas de interpretar e aplicar. E a partir daquilo abre uma visão para o outro, né? Para o outro. Outro rapaz, eu não tinha visto dessa forma. É isso aí. E aí vem a história da visão. A visão além do alcance. Certo? Olha isso. Uma outra questão que é proibida. Usar expressões estrangeirísticas. Por exemplo, vamos estudar este case das eleições de 2024. Case? O que é case, né, doutor? O que é case? Case que eu lembro era um negócio de guardar fita cassete que eu tinha. É um caso. Vamos fazer um brainstorm. Não, vamos fazer um levantamento das propostas. Nós não sabemos nem direito o português ainda. Vamos ficar inventando moda de inserir nos nossos trabalhos essas expressões estrangeirísticas? Não cabe. A latim. Rapaz, eu tenho uma bronca com latim que você nem imagina.
Se você pegar as minhas petições, e elas não são pequenas normalmente, eu não uso expressões estrangeirísticas, muito menos latim. Muitos advogados adoram, né, doutor? Agora, eu fiquei muito feliz a respeito desse assunto. O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, numa palestra dele recentemente, ele falou a respeito disso. Inclusive, ele, na condição de presidente do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está com um trabalho nesse sentido, vou usar essa expressão, da eliminação do estrangeirismo no juridiquês. Simplificar. A palavra-chave é essa, simplificar. E isso vale para as eleições também, tá? E isso vale para o jornalismo. O jornalismo, até tempo desse, era muito bom em criar esses rodeios, essas firulas, arrudeios. Como diz o mineiro. Essas firulas, Sim. esses enfeites, né? Para impressionar, quando na realidade a informação, que é um dever jornalístico, e aí o senhor está dizendo que também no direito está se fazendo isso, eliminando o desnecessário e o confuso, é informar. A informação, ela só é informação se ela for clara. E outra coisa, se para quem ela é dirigida, recebe. Exatamente. Porque ainda tem isso, né, doutor? Sim. Você tem que ser muito claro, porque quem recebe pode ter uma forma de enxergar isso que não é uma visão apurada. Isso. E a outra coisa que é proibida, aí, essa não é fácil. É usar em sala de aula a expressão tipo assim. Por quê? Essa expressão... Essa adolescência da fala. Ela dá uma conotação de insegurança, de não saber o que está falando. Sim. E nós não temos esse direito. Não tem, né, doutor? Sabe por quê? Porque, como eu disse ainda agora há pouco, nós cuidamos da vida das pessoas. E se eu passar insegurança para o meu cliente, nas minhas palavras, nas minhas atitudes... Como é que ele vai sair falando? E você está lidando sobre um caso que é ou não é aquilo. Não existe tipo assim. Não existe tipo assim. Então essa expressão eu não autorizo ser usada em sala de aula. E é muito interessante que as pessoas não tinham essa visão. Os meus alunos não tinham. Aí quando você começa a trabalhar com eles essa forma de ver diferente... Aí realmente o senhor tem razão. E o cara começa a se perceber, né? Rapaz, olha, eu falei de novo isso. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Aí, o que isso tem a ver dentro desse tema que nós estamos trabalhando aqui hoje da eleição? Sim. Comunicação. Perfeito. Como que eu vou chegar no eleitor? A lei, ela tem parâmetros e a lei é fantástica, sabe por quê? A lei é luz. Ela mostra o caminho. Ela é a luz que ilumina o caminho que eu tenho que seguir. A lei é luz. Não dá brecha. Não tem brecha. Dá margem, né? Você tem... Ela não tem brechas, mas ela tem formas de ser analisada, interpretada para resolver a situação. E aí... E protege. E protege. Porque se você está dentro da lei, você está protegido pelo manto da lei. Como é que isso tem a ver com essas eleições que nós estamos vivendo hoje? Coisas fantásticas estão acontecendo. Porque de onde é que nasce a norma? De onde é que nasce a lei? Você sabe? Não. Do fato jurídico, do fato social relevante. Ou seja, a sociedade acontece um fato que clama por uma norma. Que era aquilo que eu quis dizer agora há pouco, mas eu não soube dizer. Eu dizia assim, a lei surge, ou a norma, ou a regra, do acontecimento. Né? É o fato social relevante. Que clama por uma regulamentação para quê? Para manter a lei e a ordem, para manter a ordem social. Perfeito. Né? Então hoje nós estamos vivendo um processo eleitoral em que os fatos sociais relevantes, por exemplo, fake news, exigiram a adoção de novas normas legais para combater. Porque muitas honras estavam sendo, como ainda estão, violentadas, atacadas, né? Entendeu? A partir de quê? De comportamentos irresponsáveis. Em nome de uma estratégia, em nome de vencer o oponente, né? Sim. Então aí a norma precisou ser adaptada ao nosso contexto social. Perfeito. E isso traz para hoje os pré-candidatos uma necessidade de uma consultoria permanente e preventiva. Perfeito. Eu ia entrar nisso aí, doutor, porque o senhor deu esse gancho perfeito.
porque um podcast como esse não elucida tudo. Não. Então o cara tem que ter o candidato, aquele grupo, aquele partido, aquela candidatura, aquela configuração precisa ter uma orientação profissional, sim, atualizada, sim, dentro desses princípios novos, dinâmicos que estão aí. Caso contrário, o cara fica cometendo erros, cometendo pecados e falhas que infringem essas leis. E sujeito às penalidades. Sujeito às penalidades, né? Sujeito então, às penalidades. Em não bastando, em não tendo, por mais que a gente ficasse 3, 4 horas aqui nesse podcast e elucidaria isso, tem que configurar uma assessoria jurídica profissional. Você quer ver um exemplo? Nós temos hoje em Parauapebas, salvo engano, 135 pretensos candidatos que não poderão ser candidatos. É mesmo, doutor? Porque estão inelegíveis. Por quê? Não prestaram conta à Justiça Eleitoral no pleito passado. Prestação de contas é condição sine qua non, olha aí, usando aí uma expressão latina, só para mostrar o que nós estamos falando agora, é uma condição sem a qual, para ver como é que você consegue usar o português. Eu usei para poder dar o gancho para eu mostrar como é que funciona. É uma condição sem a qual a elegibilidade, a pessoa não pode ser candidata. E se ele não presta conta à Justiça Eleitoral, ele não presta conta de uma candidatura, como ele vai prestar conta de um mandato? Sim, e não é só isso. Né? E aí, são 135, salvo engano, que estão nessa situação. Né? Por quê? Porque não prestaram conta. E às vezes, sabe o que foi? Assim, a Justiça Eleitoral, ele apresentou a conta, mas ficou faltando a procuração do advogado, ou o contrato com o contador, ou um extrato bancário. Ou seja, não foi malandragem, não foi má fé. Um descuido. Foi um descuido. E aí, houve a convocação para apresentar e passou batido. Aí a conta é julgada não prestada. Olha como é que é grave isso. Aí, tá bom. Passou a eleição, ele viu lá que está inelegível com a certidão de quitação eleitoral negativa. Não pode, por exemplo, tomar posse em concurso público, não pode contratar alguns financiamentos públicos, uma série de coisas. Né? Aí ele vai lá e resolve a situação. Tá bom. Aí ele sai daquela negatividade da prestação de contas, mas a inelegibilidade permanece até o fim da legislatura. Caramba. Até 31 de dezembro, no caso, até 31 de dezembro de 2024. Aí, ou enquanto ele não fizer a regularização. E aí tem um detalhe, né, doutor? Uma candidatura, ela vai para muito além de uma vaidade. Às vezes é um sonho do cidadão de contribuir com a sua cidade. Ele quer mudar o cenário que está aí. Ele acha que ele seria alguém que poderia contribuir com isso. Aí quando ele chega lá, esbarra numa situação dessa, ele não vai poder concorrer. Não vai poder concorrer. Ah, tem um jeito de regularizar? Tem. Você consegue regularizar. Só a questão da prestação de contas. Agora, a inelegibilidade vai perdurar até 31 de dezembro da legislatura em que concorreu. Ok. 4 anos, né? 4 anos. Ou enquanto ele não prestar contas. Né? Existem algumas situações, inclusive eu estou com 2 casos assim, onde houve uma falha da Justiça Eleitoral na notificação. Aí a gente consegue reverter a situação. Mas aí são casos específicos, né, que o advogado tem que conhecer da legislação e da dinâmica de processo eleitoral para encontrar a maneira de resolver o problema. Perfeito. Doutor, agora nós temos um detalhe. No final de semana que passou, fechou na sexta-feira para quem já tinha mandato e no sábado para quem era marinheiro de primeira viagem. Acabou, né? Tem chance daqui para frente de quem, por exemplo, 135 que não puderam ser candidatos, resolver isso ou não? Janela fechada, ninguém entra, ninguém sai. Não, veja bem, a janela que está fechada, que foi fechada no final de semana, ela é a respeito da filiação partidária. Que é uma condição de elegibilidade. Perfeito. Porque no Brasil não tem candidaturas avulsas. Ou seja, para ser candidato ele tem que estar filiado a um partido político. Né? E esta filiação, para os chamados, como você disse, Maria de primeira viagem, ela tem que ser até 6 meses antes da eleição. No caso, foi até o dia 6. Dia 6, fechou. De abril. Perfeito. Fechou. Para quem é detentor de mandato, era no dia 5. Para quê? Para que pudesse haver a troca de partidos sem as sanções da perda do mandato.
É a chamada janela partidária. Sim. Né? Então, isso aí é uma questão de condição de elegibilidade estar filiado a um partido político. Nesta situação desses que estão com problemas de prestação de contas que nós citamos ainda agora há pouco, há sim a possibilidade de regularizar a prestação de contas. Porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Era filiação. Desses que estão inelegíveis por não prestação de contas, não. Porque até 31 de dezembro ele vai regularizar a prestação de contas. E o pleito é antes, né? Ele regulariza a prestação de contas. No dia do pedido de registro de candidatura, ele tem que estar elegível. Entendi. Com a citação negativa relacionada com qualquer pendência na Justiça Eleitoral. Se houver, como eu disse, uma situação que haja uma falha provada da Justiça Eleitoral na análise, é possível, sim, através de um recurso no Tribunal Regional Eleitoral, de reverter a situação e ainda dá tempo. Mas são casos raríssimos. Raríssimos. Imagino. Né? Então, isso impacta significativamente nessas composições partidárias, político-partidárias que estão, que foram traçadas até a semana passada. Né? Sim. Porque potenciais candidatos, quando se depararam com a situação da inelegibilidade, isso altera todo o cenário. Por quê? Porque o que ele vai ter a oferecer para o partido? Ele não vai ser candidato, não vai somar voto para efeito de apuração do quociente eleitoral. Sim. Vamos entrar um pouquinho nisso, doutor, porque tem um detalhe, né? Como mudou tudo, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais de que mudanças foram essas. Número de candidaturas caíram. Sim. Porque agora teria um número baseado na quantidade de vagas por Câmara Municipal, falando aqui do Legislativo, né, das proporcionais. Como é que fica tudo isso, doutor? Faz uma explanação o mais claro possível para a gente entender isso. Olha, houve uma alteração na legislação eleitoral do ponto de vista das candidaturas, quantidade de candidatos por partido. Né? Hoje, nós temos em Parauapebas, vamos trabalhar a nossa realidade? Sim. Nós temos 15 vereadores. E a nova legislação diz que o número de candidatos por partido ou por federação é os 100% das vagas, 15 mais um. Mais um. Então são 16 candidatos. 16 candidatos. E isso acirra ainda mais a disputa, né? Isso acirra e muito a disputa. Por quê? Você concentrou num número menor a necessidade de formar quociente eleitoral. E essa disputa, só para a gente falar um pouquinho dessa palavra, ela já começa agora entre os pré-candidatos para poder ir para a convenção. Que na convenção é que vai sair esses 16, no caso? Isso. Só 16. Só 16. Por partido ou federação. Só 16. Se uma federação tiver, no caso aí, 3 partidos, como por exemplo o PT, PV... que são 3 partidos ali. É 16 também? Também. Para os 3 no porque total? A federação funciona como um partido. Como um partido. Era a ideia, era a concepção, melhor dizendo, das coligações partidárias anteriores. A diferença da federação, só entrar nesse assunto, a diferença da coligação para a federação era que a coligação só valia para aquela eleição. Ah, tá. Só ali naquela eleição, formou a coligação, terminou a eleição, a coligação... Podia acabar, né? Já acabava. Acabava, né? Acabava. Federação... Ela só iria responder caso houvesse alguma pendência judicial no curso da eleição. No caso da federação, o senhor vai me falar aqui se eu entendi ou não. É porque eu estou aqui no papel do nosso telespectador, do nosso leigo. Então, no caso da federação, ela não pode acabar porque o mandato não é do candidato, é do partido ou da federação. Isso. E a federação, o prazo, mas tem um detalhe. O prazo de permanência da federação é 4 anos. Perfeito. Né? Tempo de um mandato. Mas o partido pode se desligar dela no tempo que ele achar conveniente. Por quê? Porque o partido tem a liberdade de associar-se ou não. Perfeito. Né? E é outro detalhe. A coligação no pleito municipal só valia para o pleito municipal. A federação não, ela é nacional. Então ela vale para as eleições gerais e para as eleições municipais também. Perfeito. A mesma
federação formada em nível nacional, ela vai ser utilizada no município também. Né? Então, é preciso observar todos esses detalhes. Sim. Né? Então, os votos obtidos pelos candidatos do partido somam para o partido, e os votos obtidos pelos candidatos dos partidos que compõem a federação somam para a federação. Né? Que é o voto de legenda, doutor? O voto de legenda, o voto, por exemplo, o Demerval é candidato pelo partido X, e que compõe a federação com o partido YZO. Então, os votos do Demerval vão compor o quantitativo de votos obtidos pela federação para efeito de aferição do atingimento ou não do quociente eleitoral. E isso só se vai saber na eleição. Na eleição. Né? Na eleição. Mas aí... Você pode fazer conta agora para ir buscar voto, mas a definição é depois do voto na urna. E dos votos válidos, né? Como é que é isso, doutor? Porque o quociente eleitoral ele é apurado a partir dos votos válidos. Né? Sim. Para poder se definir, vamos supor que nós tivemos em Parauapebas... Só para traduzir, votos válidos aquilo... Exclui brancos e nulos. Exclui brancos e nulos. Branco e nulo não serve para nada. Pessoa que vota branco ou nulo não está contribuindo com o processo eleitoral. É um desserviço. Não está contribuindo com a cidadania. Né? É a vingança tola. Eu não vou votar, eu não sei o que e tal, enfim. É aquela coisa, né? A pessoa toma veneno para querer prejudicar o outro. Mas ué. Analogia perfeita. Ué. Ele vai ter que conviver com quem foi escolhido por outros. Exatamente. Imagina se o cara foi eleito por um voto de diferença. E ele anulou o voto dele. Que poderia ter... empatar. Que poderia empatar. E dar uma outra dinâmica. Exatamente. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. A questão do quociente é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos 150 mil votos válidos em Parauapebas esse ano. Dividido pela Casa Legislativa por 15, dá 10 mil votos para se eleger um candidato. Votos válidos, né? 150 mil. Então daria... 10 mil para se eleger um. Para se eleger um. Tá. Então o partido teria que ter, né? E aí, para que a pessoa seja eleita, ele tem que ter no mínimo 20% desses 150 mil. Que seria 1.500. Não, o partido teria que ter né, esses 20%. Que 3 mil. Nessa faixa. Nessa faixa. Nessa faixa. Entendeu? Então, assim, é uma disputa acirrada. É uma disputa acirrada, com menos candidatos e mais votos necessários. Sim. Então, precisa estar trabalhando tudo isso, né? Porque há uma diferença significativa na hora de fazer essa composição, e por isso que os candidatos precisam realmente ter uma postura assertiva em suas campanhas para conquistar o voto. Nesse caso, o legislador acerta de maneira sensacional, privilegiando quem tem voto. Quem tem voto. E aí, que acaba com o tal do efeito tiririca. Isso. E outra coisa, assim, na sobra, esse 20% é na sobra, né, também. Tá. Ele é considerado na sobra porque faz o primeiro, atingiu 10 mil votos, faz um. Agora, para fazer os outros, tem que ter 20% desses 10 mil. Desses 10 mil que vai dar 2 mil votos. Sim. Né? Dentro dessa soma. Né? Dessa soma. E aí, o partido ou a federação que chegar nesse quociente eleitoral, na sobra, vai eleger um. Mais um, né? Aí... tá. São 3 momentos de destinação das vagas, né? É aquele que atinge o quociente, o mais votado e tal, atingiu ali, dentro... O partido atingiu 10 mil votos, o dele mais votado está eleito. Aí sobrou vagas. Aí vai no segundo momento. Tem que atingir 80% desses 10 mil, que seria 8 mil, e o... Aí vai pro segundo. Vai pro segundo. Aí 20% desses 80. Essa é a segunda rodada da sobra. Aí tem a terceira, que havia uma alteração legislativa
que mantinha que na terceira rodada também tinha que atingir os 80% e 20%. Aí o Supremo Tribunal Federal, agora em fevereiro, julgou inconstitucional essa terceira fase, porque alijava do processo de escolha os partidos menores. Então, na terceira rodada, todos os partidos, todos os candidatos que tiveram votação têm direito a disputar a sobra. E se não tivesse, não preencheria, no nosso caso de Paropebas, 15 vagas, porque ia ficar faltando eleitos. Né? Entendeu? Então, é daí que faz a composição. E aí, por que nessa terceira rodada não ter que obedecer esse limite de 80% do quociente, né? E 20% por candidato, né? Para que os partidos pequenos também tenham chance de eleger. De eleger, perfeito. Entendeu? Essas contas... E isso é importante, porque isso não influi só no município. Isso influi na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, imagina. Tá, perfeito. Né? Proporcional. É proporcional, não interessa se é federal ou se é municipal. Isso. Doutor, então, neste momento, né, nós já passou que a questão das filiações, aí vem as convenções, que é onde quem se gabarita, quem mostra robustez, condições de ir para uma campanha com uma certa robustez, pode ter uma vaga lá no partido ou na federação. Sim. Na verdade é o seguinte... Porque é quem tem que ter voto que vai ter que disputar. Eu acompanhei na semana passada todo esse processo de definições político-partidárias, né? Quem vai para onde, para qual partido vai, né? Quem que nós estamos buscando para compor o partido, né? E foi uma disputa muito acirrada. Por quê? Porque os partidos, diante dessa nova dinâmica da distribuição das vagas, né? Eles precisam de puxadores de votos. Então foi assim uma disputa ferrenha para trazer para a sua base partidária aqueles potenciais candidatos, né? E porque quando chegar na convenção, os partidos vão privilegiar aqueles que realmente podem ter uma votação que contribua efetivamente para a formação dos quocientes eleitorais e a destinação das vagas, né? Doutor, vou aproveitar essa deixa sua aí para nós falar de uns puxadores de votos que parece-me ser uma tendência. Mulheres. E aí vem as tais cotas de gênero. É esse o nome que se usa? Cota de gênero? Como é que funciona isso, doutor? Olha, quando a sociedade e até os próprios partidos políticos dizem assim, não, porque nós temos que reservar as vagas das mulheres. É um equívoco. Por quê? A cota é de gênero. Pode ser para mulher ou para homem. Tem que ter, no mínimo, garantir, no mínimo, 30% das vagas para um do gênero, masculino ou feminino. Perfeito. Pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. O Partido das Mulheres botou só mulher. Não, tem que tirar um tanto lá e botar 30% tem que ser para homem. Perfeito. Por exemplo, no nosso caso, são 16 candidatos no partido. Vamos chegar aí com 5. Sim. 5 vagas têm que ser preenchidas por um dos gêneros. Ou masculino ou feminino. E quando a gente falava isso, pelo menos no meu caso, eu pensava que era mulher. Tinha que arrumar 30% para as mulheres aí. Não. Você pode ter 70% de mulheres e 30% de homens. Agora, tem uma novidade nessa história toda aí. O Tribunal Superior Eleitoral, agora no mês de março, salvo engano, março, ele deu uma resposta a uma consulta formulada por um parlamentar federal, aonde ele interpretou a cota de gênero, a aplicação da cota de gênero. Tá vendo aí que não é brecha? Sim. É interpretação. Da aplicação do conceito de cota de gênero. E determinou o seguinte: as pessoas, por exemplo, do sexo masculino, que se identificam para a sociedade como do sexo feminino, ou do sexo feminino que se identifica como sendo do sexo masculino, né, também podem preencher a cota de gênero. Ele entra na cota como se mulher, apresenta para a sociedade. O homem que se apresenta para a sociedade como mulher e a mulher que se apresenta para a sociedade como homem, elas vão compor aquela cota do masculino ou do feminino. Caramba, hein? Olha isso.
E aí... Na hora de fazer o registro, Sim. as pessoas vão fazer o registro com seu nome próprio, né? Sim. Com seu nome que constar no seu documento oficial. Entretanto, vão disputar dentro da cota de gênero. Se for esta a forma como ela se apresenta. Se apresenta para a sociedade. Para a sociedade. Para a sociedade. Isso é muito interessante, porque isso é uma mudança significativa. É uma mudança significativa. Né? E é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso, doutor. Como eu falei antes, advogado que se preza tem que estar estudando todo dia. Olha isso, hein? Ainda mais no processo eleitoral. E não adianta, né, como está muito em voga, o famoso mimimi. Não, mas ele é homem. Não interessa. A interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à cota de gênero chegou nesse conceito. Por quê? Porque é um fato social relevante. A sociedade mudou. Mudou. É preciso. E exigiu a adaptação da norma. Perfeito. Para o contexto atual. Nada mais do que isso. Porque antes parecia que era uma forçação de barra. Sim. A pessoa entrava lá e fazia parte ali daquela composição. Nós temos hoje, no parlamento, tanto em nível federal, estadual e municipal, pelo Brasil afora, pessoas que são de um sexo masculino ou feminino, mas que se identifica como sendo outro sexo. Sim. Temos deputadas federais nesse sentido. Em Minas Gerais tem uma das deputadas mais votadas, que nasceu no sexo masculino, mas se identifica para toda a sociedade como uma mulher. Perfeito. Inclusive foi alvo de ofensas, uma série de coisas, mas sim daquele deputado federal Nicolas, né? Sim, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Lembro do episódio, sim. Lembra do episódio? E ela foi vereadora mais votada em Belo Horizonte e tudo, né? E aí agora isso é um reconhecimento. Na realidade, a legislação carimba. Você é o que você se define. A pessoa pode até não concordar com a postura daquela outra pessoa. Sim. Mas ela tem que acolher. Eu posso não concordar com o seu comportamento, mas eu respeito. Perfeito. Aí o que o tribunal fez foi isso. Sim, sim. Deu a eles essa garantia, e a elas, essa garantia de que elas têm, sim, direito de compor esta cota de gênero reservada. Ou seja, doutor, aquele discurso de que nós precisamos de mais mulheres, nós precisamos de mais gays na política. Não, está aqui. A legislação contempla. Contempla. Você entra lá como você se define, como você é, e você vai ser respeitado nisto. A lei está aí para isso. Para fazer com que você seja respeitado dentro das suas convicções pessoais. E isso acaba com aquela coisa lá que convencionou se chamar de laranjas, né? O que entrava ali só para fazer distribuição de recursos financeiros. Eu não vou te dizer que acaba, porque acho difícil. Né, doutor? Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, agora, semana retrasada, se debruçou sobre situações dessas chamadas candidaturas laranjas, né? E ele definiu parâmetros de averiguação muito, muito firmes. Baseado no resultado de voto. No resultado de voto. Não só no resultado de voto. Ausência de campanha efetiva. Montante de gastos. E a quantitativo de votos obtidos. Ele definiu parâmetros. Porque usava-se o preenchimento de vagas para isso. Para isso. E aí, só que o tribunal abriu os olhos para essas situações e com isso, cassou diversas candidaturas, né? Parlamentares, principalmente. Né? Por quê? Porque estava criando um jeitinho para burlar a lei. E uma coisa que já é perceptível, por exemplo, neste pleito que se avizinha, é que os partidos estão correndo atrás de candidatos que tenham votos e não mais preenchimento de vaga que não precisava ter voto. Sim. Né? Enchia de gente ali que não precisava ter voto, aí era só para buscar o recurso financeiro, né? Para ter lá o fundo eleitoral, acesso ao fundo partidário, né? Exato. Isso. Inclusive tem uma alteração na repartição das cotas dos fundos. Como é que é? Atendendo às mulheres também. Sim. Tem uma determinação legal agora na aplicação dos fundos partidários que tem que reservar essa cota para distribuir entre as candidaturas de gênero. Seja mulher ou seja homem. Sim. Por quê? Porque o que acontecia era o seguinte:
os partidos recebiam as cotas dos fundos partidários e investia. Ia Aquela lá e voltava. Não, tipo aquela rachadinha. Não. Aquela candidatura era apenas para preencher a cota, eu não preciso investir nela. Eu vou investir em quem vai me dar voto. Perfeito. Agora não. Se você recebe do fundo partidário, você vai ter que investir na cota. E você vai prestar conta deste valor. Porque o partido presta conta, né, do que ele recebeu do fundo partidário. Sim. E aí o tribunal vai verificar, porque ele cruza dados, ele cruza informações. Sim. É recurso público. Fundo partidário é recurso público. Olha aí, viu? Tem um tratamento totalmente diferenciado. Sim. Né? Porque você presta conta efetiva e se burlar aí, você está sujeito, inclusive, a perder o mandato. Tá. Doutor, agora vamos pegar bem que o senhor colocou essa questão de que o fundo partidário ele é recurso público. Sim. Né? Aprovado por lei, X montante, vai para aqueles partidos ali e tal. E o que é que nós temos de novidades em arrecadação de recursos por parte dos partidos ou candidatos para além do fundo? Olha, veja bem, uma coisa muito interessante para essa eleição, né? Os candidatos, por exemplo, os partidos, né, e os candidatos poderão realizar shows, shows artísticos para arrecadar recursos, para investir nas campanhas. Sim. Mas aí tem uma regra, tem uma norma, tem uma forma de fazer, vai ter que gerar o recibo eleitoral, vai ter que prestar conta, né? Na pré-campanha, agora a partir do dia 15 de maio, salvo engano, os pré-candidatos poderão fazer a arrecadação coletiva através das vaquinhas. Sim. Vaquinha coletiva. Como é que funciona isso? Aí é o seguinte, o pré-candidato contrata uma empresa que esteja devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral para que ela gerencie a vaquinha eletrônica, virtual. E aí aquele recurso, ele só pode ser feito por essas empresas previamente cadastradas, Sim. Né? E será internalizado e deverá ser prestado conta dele também. Né? Já pode fazer, o pré-candidato já pode fazer. O Demerval é um candidato. Aí eu quero fazer um show para arrecadar esses recursos, né, para turbinar a minha campanha, para injetar dinheiro ali e alimentar durante aquele período o meu combustível, fazer o meu cartaz, fazer os meus santinhos, enfim. Como é que eu faço essa arrecadação via ingresso, doutor, por exemplo? Você vai ter que fazer via ingresso e vai gerar o recibo eleitoral. Tem que ser via ingresso. É porque funciona como uma doação. Perfeito. Funciona como uma doação. Tá. E aí o seguinte, durante o show não pode ter nenhuma apologia ao candidato. É mesmo? Ainda tem isso? Não pode. Não pode. É um show. O cantor lá e tal, eu quero agradecer. Quero agradecer ao Demerval, candidato a vereador e tal. Aí pau na muleira. Cara, não é showmício, né? Porque showmício é proibido. Não voltou showmício. Não, showmício é proibido. Você pode fazer um show, um show para arrecadar. É um show de arrecadação. Show de arrecadação, E aí, no caso do recibo, porque, por exemplo, a gente faz um show normal, né? Trago aqui o Gustavo Lima. O camarada vai lá, compra o ingresso dele e o recibo é o ingresso para ele, para o comprador. Ele pega lá, passa lá na portaria, teve acesso. Neste caso do candidato, o cara compra o ingresso e tem que ser emitido um recibo para esse candidato prestar conta daquele ingresso vendido. Daquele ingresso vendido. Porque isso vai constar na prestação de conta dele. E a doação só pode ser através de recibo eleitoral. Em resumo, doutor, o cara precisa de uma assessoria robusta, profissional, atualizada. Cada vez mais, Demerval, eu tenho uma firmeza de convicção no sentido de que eleições não é espaço para amadorismo. Perfeito. Não é. Fechou. Não tem espaço para amadorismo. É um espaço onde o profissionalismo fala mais alto. Renaire, me avisa aí com quanto tempo nós estamos, Renaire, porque esse assunto aqui dá 2 dias. Qualquer coisa a gente convoca o doutor Hélito para voltar aqui. Tá com 1h20. 1h20? Caramba, parece que foi 2 minutos. Olha isso, conteúdo na veia, doutor, olha o que é que dá. Né? A gente tem que
é uma coisa muito interessante, por isso que eu falo que é necessário o aprendizado constante, né? Porque uma das coisas que eu ensino para meus alunos também, que o ambiente de sala de aula é um ambiente político. Sim. Onde discussões políticas, temáticas, religiosas, elas afloram com uma facilidade que você não tem noção. Isso é maravilhoso, né, doutor? Fantástico. Eu não impeço que essas manifestações elas aconteçam em sala de aula, até porque eu gosto muito de trabalhar com o conceito de sala de aula invertida, ou seja, não é o professor que vai lá para frente, dá aula e pronto, acabou. Não, é uma aula onde o professor é apenas um instrumento. O aluno é que dá aula, na verdade. Perfeito. Só que ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento. Só que uma coisa que eu trabalho nesse aspecto é o seguinte, a discussão tem que ser política, não político-partidário. Perfeito. Porque essa é a diferença. Exatamente. Aí, para que isso possa acontecer, é preciso conhecer. Falar daquilo que sabe. E o conhecimento não tem lado, né, doutor? Não tem nada. O conhecimento é o que é. O conhecimento não tem brecha. Não tem meio termo. É ou não é? Perfeitamente. Agora, como você aplica, você vai aplicar a partir do quê? Do caso concreto. É o que nós estamos falando aqui. Eleições 2024. É o que é, obedeça-se e pronto. Sim, e é muito interessante porque, olha, nós estamos num período de pré-campanha, né? Por que essa pré-campanha ela passou a existir? Por um simples motivo, que reduziu o período de campanha. Sim, que antes era de 90 para 45. Né? Sim. Era 90, 40. Então, em 45 dias, a pessoa que é candidato, ele tem que ser virado no giraia para poder convencer o eleitor. Aí ele tem esse período de preparação com limitações, mas que dá a ele grandes oportunidades de interagir com a sociedade, interagir com o eleitor, para já formar no eleitor aquela expectativa de ser um bom representante. Perfeitamente. Né? Namoro é namoro, casamento é casamento. Sim. Nós estamos na época do namoro, é hora dos cortejos, é hora das flores, depois vem os boletos. Também. Literalmente. Literalmente. Prestação de contas e tudo mais. Prestação de contas, meu amigo, não tem escapatória. Não tem escapatória. Eu mesmo agora, dia 27 desse mês, 27, eu vou parar tudo e vou estar em sala de aula só sobre prestação de contas. Olha isso. Um tópico que vira uma aula. É um tópico que vira uma aula. Não, eu vou participar de um curso. Uma série, inclusive. Não é uma aula, é uma série. Eu vou participar de um curso só sobre prestação de contas de campanha. Que maravilha. Da campanha, na pré-campanha e na campanha. Você sempre foi meu parceiro no rádio nos períodos eleitorais, que é o período da efervescência e que necessita de muita informação. Eu queria que a gente estendesse isso para cá, para o podcast, além do rádio. Claro. Para a gente ter outras oportunidades, logicamente adaptado à sua agenda, para a gente vir aqui e transmitir essas informações que são verdadeira utilidade pública. Sim. Porque a gente está fazendo aqui hoje é uma prestação de utilidade pública pro ator político, para os candidatos, mas eu creio que a nossa audiência, que é composta pelo eleitorado, vai entender como é que isso funciona. Sim. Porque tem muita gente que ainda pensa, doutor, que o político ele não trabalha, tem muita gente que pensa que o candidato está fazendo farra. Olha o que é uma candidatura. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque é o seguinte, olha, eu costumo dizer assim, o responsável pela campanha é o próprio candidato. Sim. Agora, ele tem tempo para cuidar dos detalhes? Não tem. Não tem. Verdade. Ele não tem. Por quê? Porque qual é a função principal do candidato? É mostrar-se para a sociedade, interagir com a sociedade, né? E construir a viabilidade política da qual ele necessita. Ou seja, enquanto ele faz política, ele tem que ter gente aqui nos bastidores fazendo a campanha. Fazendo a campanha. Gerenciando e fazendo a campanha acontecer. Perfeitamente. E para que isso possa acontecer, precisa conhecer a legislação. Para quê? Para saber usar os mecanismos que a legislação... E a legislação é a base, né, doutor? Porque é ela que vai dizer o que o marketing pode fazer, ela que vai dizer o que a logística pode fazer, o que o transporte pode fazer, o que a formiguinha pode fazer. Não gosto de usar esse termo, mas é o que tem, né? Porque é um formigueiro mesmo, a eleição. É verdade. Então, a base é o jurídico. Olha, eu não vou dizer para você assim que a base é apenas o jurídico. Não é. A base... ela é formada pelo jurídico,
pelo setor de contabilidade, Tem isso, hein? pelo setor de marketing, Sim. pelo setor de recursos humanos, porque tem que gerenciar a equipe. Perfeito. Então é um conjunto de profissionais, É uma construção. é uma construção e é um conjunto de profissionais responsáveis por cada um desses departamentos, mas que que precisam estar sob uma coordenação geral, Sim. Perfeito. que faça a interligação entre cada um desses setores. Porque a campanha, ela não é só jurídico. Ela não é só marketing. O marketing depende do jurídico para orientar. Por aqui você vai, por aqui você não vai. E a campanha, do ponto de vista operacional, ela tem um outro viés. Porque você tem a sua campanha, mas você tem que ter uma equipe que cuida da campanha do seu adversário. Sabe por quê? Para pegar os erros do seu adversário e transformá-los em situações que embolam a vida dele enquanto candidato. Porque senão você corre o risco de estar sendo, entre aspas, cúmplice de um cara que botou os pés pelas mãos, que jogou sujo enquanto você fez uma campanha limpa, uma campanha dentro das 4 linhas, e o cara lá fazendo o que está fazendo. Tirando vantagem. Quando não pode. Exatamente. Entendeu? Então você tem que ter o cuidado com a sua campanha e, ao mesmo tempo, ter que ter um grupo de profissionais que monitore as outras campanhas. Perfeito. Dos adversários. Para quê? Para você se subsidiar de elementos para possíveis ações ou representações junto à Justiça Eleitoral para que a lei seja cumprida. E a justiça é o árbitro, a justiça é o VAR. Vai ver ali quem que entrou de carrinho, quem que cometeu pênalti. Sim. E vai aplicar a sanção que for necessária. Até mesmo, fazendo uma analogia, quando for o caso, o cartão vermelho. Tirar do jogo. Tirar do jogo. Tirar do jogo. Tirar do jogo. Por isso é que tem que ter a consciência de que é preciso trabalhar com profissionalismo. Doutor, nós temos uma série a ser feita aqui e hoje foi só o primeiro capítulo. Tá certo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui no podcast, falando com vocês a respeito de um tema que é realmente palpitante e que eu gosto muito. Doutor Wellington Valente, nós é que agradecemos. Compartilha, aperta sininho, diz para todo mundo que esse podcast está uma maravilha em todos os aspectos da informação, do conteúdo, da história desse nosso amigo tão querido que ajudou a escrever a história deste município e de uma maneira muito elegante, muito bacana, muito gostosa, interpretando os fatos a partir da lei como advogado que ele é e esmiuçando isso dentro daquilo que a gente pode compreender de uma maneira linda. Obrigado, doutor. Eu que agradeço esta oportunidade de estar aqui falando para esse público que vê nesse processo eleitoral uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento. E importante também, sabe, Demerval, a gente tem uma consciência de que quem vai me representar a partir da minha escolha. A escolha do meu representante é algo muito sério, que a gente precisa ficar ligado. Portanto, escolhamos direito. Que saibamos escolher e escolher bem. Valeu, doutor.